Contribuir por mais de 15 anos para o INSS é a pior coisa que você pode fazer. E nesse vídeo eu vou te mostrar o porquê. Meu nome é Kessia Freitas, sou advogada especialista em direito previdenciário e hoje eu vou te mostrar como você pode economizar até R$ 25.000 sem que isso diminua o valor da sua aposentadoria, tudo bem? Vamos lá. Primeiro é importante lembrar que a não ser que você já esteja perto de completar 30 anos de tempo de contribuição, é absolutamente desnecessário que você pague INSS por mais de 15 anos. Por que eu falo essa questão de se você já está perto de completar os 30 anos, é até legal que você continue pagando? Porque de repente você se enquadra em alguma regra de aposentadoria, em alguma regra de transição que veio aí com a reforma da Previdência. Caso não seja o seu caso, se você ainda não completou os 15 anos, se só está perto de você completar os 15 anos, fica comigo que nesse vídeo você vai ver exatamente a importância de não contribuir por mais de 15 anos, tudo bem? Aqui eu já falei, né, que com as regras de aposentadoria que a gente tem hoje, é melhor que você contribua por um período menor e com um valor maior, porque isso vai fazer a sua aposentadoria aumentar, do que você contribuir ao longo de 30 anos, de repente, um valor ali no salário mínimo, um pouquinho acima. Só que isso, no final das contas, não vai fazer com que a sua aposentadoria aumente. Contribuir por mais tempo para o INSS não vai fazer com que a sua aposentadoria aumente. Então, é importante que você saiba disso. Outro ponto muito importante é não pague 20% de alíquota sobre o salário mínimo. Porque se você paga 20% de alíquota sobre o salário mínimo, você vai se aposentar com um salário mínimo. Se você paga 11% de alíquota sobre o salário mínimo, você vai se aposentar com um salário mínimo. Então, não tem por que você pagar um valor maior se no final das contas você vai se aposentar exatamente com o mesmo valor. E se é para receber um salário mínimo, é melhor que você pague menos. Então, se você pode pagar 11%, que vai dar R$ 143, por que que você vai pagar 20%, que vai dar quase o dobro, vai dar R$ 260, se no final você vai se aposentar exatamente com o mesmo valor? Esse que tem que ser o raciocínio, entendeu? Óbvio que aqui a gente está falando se a sua contribuição for em cima de um salário mínimo. Outro ponto importante, aliás, antes disso. Então, se a gente considerar que uma pessoa contribuiu durante 15 anos sobre a alíquota de 11% e outra contribuiu também 15 anos sobre a alíquota de 20%, essa pessoa que contribuiu 15 anos sobre a alíquota de 20%, ela vai pagar mais de R$ 20.000 a mais do que quem contribuiu 15 anos sobre a alíquota de 11%. Com isso, você vai se aposentar com o mesmo valor de quem pagou 20%, só que pagando e investindo quase metade desse valor, entendeu? E aqui eu trouxe um exemplo prático para você entender exatamente do que eu estou falando, tá bom? Se até então você está gostando do vídeo, peço que você se inscreva. Eu estou começando o canal agora, então é importante vocês me darem essa força. Deixa um like. Qualquer tipo de dúvida, pode deixar aí nos comentários que eu faço questão de responder. E aqui eu trouxe um exemplo prático, para que vocês entendam de uma vez por todas como que funciona essa questão de pagar menos tempo e conseguir se aposentar sem ter nenhum tipo de, de malefício com isso, né? Aqui eu trouxe o exemplo de duas pessoas, a Maria, que tem 62 anos de idade, ela contribuiu 15 anos para o INSS com a alíquota de 11%. Então, a Maria, todo mês, ela ia lá e pagava seus R$ 143, hoje é 11% sobre o salário mínimo.
Mas óbvio que quando aumenta, esse valor é proporcional, tá? Então, ao longo de 15 anos, a Maria pagou R$ 25.779. E ela irá se aposentar com o valor de 1.302, que na data de hoje equivale a um salário mínimo. O outro exemplo que eu trouxe é da Joana, que também tem 62 anos de idade, só que a Joana ela contribuiu 30 anos com a alíquota de 11% para o INSS. Todo mês a Joana também pagava R$ 143, que é exatamente o mesmo valor que a Maria pagava, 143. Só que ao longo de 30 anos pagando R$ 143, a Joana pagou um total de R$ 51.559. A Maria pagou um total de R$ 25.000. E a Joana, por mais que ela tenha contribuído 30 anos para o INSS, ela vai se aposentar com 1.302, que é o valor do salário mínimo hoje, que é exatamente o mesmo valor que a Maria vai se aposentar. Então, a conclusão que a gente chega é que não adianta você contribuir por mais tempo, que não é isso que vai garantir que a sua aposentadoria vai ser de um valor maior e que essa aposentadoria é a melhor para você. Então, por isso é muito importante que você procure um advogado, que você faça um planejamento de aposentadoria, principalmente se você já está perto de se aposentar. Se você já tem uns 55 anos de idade, faltam 5, 6, 7 anos para você se aposentar, esse é o melhor momento para você procurar um advogado e fazer o seu planejamento de aposentadoria. Porque aqui a gente está demonstrando que você consegue economizar quase, aliás, mais de R$ 25.000 por uma coisa muito simples que, de repente, né, quem não entende muito bem das leis não conseguiria compreender e chegar nesse raciocínio. Então, a melhor situação para você vai ser aquela que vai ser traçada de acordo com o seu perfil. De repente, você não quer se aposentar com salário mínimo. De repente, você fala, eu quero me aposentar com uma média de mais ou menos R$ 2.500. Então, vai ser feito um estudo para ver quanto que você precisa contribuir para que você consiga, no final da sua vida, se aposentar com esse valor, que vai ser um valor, de repente, que dá até para você se manter bem, tá bom? Eu agradeço quem me acompanhou até aqui. Se inscreva no canal, deixe o like